Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, São João Batista, anjo da minha guarda, intercedei por mim. A vida de Jesus e as suas palavras estão cheias de paradoxos, de coisas que nos desconcertam simplesmente porque não são como estaríamos à espera. E é o caso de hoje. Jesus olha para os sacerdotes, olha para os anciãos do povo e diz-lhes na cara que as mulheres de má vida, que os cobradores de impostos, os irão preceder no reino dos céus. Consegues imaginar a cara deles? Aquilo seria um insulto. Eu estou a olhar para eles agora. Aquela cara congestionada, indignada. Embora, pensando bem, talvez não seja tanto assim, porque estou a contar mal a história. As palavras que o Senhor diz, sim, na cara, são a conclusão de algo anterior. É que Jesus contou uma parábola. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. E então é quando o Senhor diz aquelas palavras: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. É provável que se tenham indignado, mas também pode ter acontecido que algum deles tenha aberto o coração, feito o exame de consciência. Fui realmente trabalhar na vinha do Senhor. Tenho dito que sim, que vou, mas eles lembravam-se, ao ouvirem estas palavras, provavelmente lembravam-se daquelas multidões a seguir Jesus, a mudar de vida. Ainda há pouco tempo tinham sabido de Zaqueu que tinha dado os seus bens aos pobres e devolvido a todos aqueles a quem tinha roubado. Era um cobrador de impostos. E, porém, parecia ter recuperado o caminho perdido. Estaria realmente a cumprir-se aquela parábola, aquelas palavras de Jesus? Esta passagem é dita num contexto concreto. Mateus coloca estas palavras depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como sabemos, aqueles homens, pelo menos a maioria, vai fechar os corações e condenam Jesus à morte. Mas a Igreja coloca estas mesmas palavras para nós a poucos dias do Natal. Porquê? Parece ser que deseja que despertemos. Se naquela ocasião aqueles homens não quiseram despertar, acordar, nós sim podemos. Podemos imitar as pessoas que souberam reconhecer a presença de Jesus perto de si e mudar de vida. Há dias Jesus falava disto com outras palavras. Dizia que o reino de Deus, o reino dos céus, é dos violentos. Quem são estes violentos? As mulheres de má vida, os pecadores e os publicanos, estes traidores que cobravam aos judeus os impostos para os romanos. Encontrei uma explicação muito interessante na Bíblia da Universidade de Navarra, que diz assim: a situação descrita é a seguinte: os chefes do povo judaico esperavam o reino de Deus como herança merecida e estavam descansados, confiados nos seus direitos e nos seus méritos de raça. Pelo contrário, serão outros, os esforçados, à letra, os salteadores, os tais violentos, as traduções variam, a apoderar-se dele, do reino dos céus, como que de assalto,
à força de lutarem contra os inimigos da alma. E nesta nota coloca-se uma citação de São José Maria. Essa força não se manifesta na violência com os outros. É fortaleza para combater as próprias debilidades e misérias. Valentia para não mascarar as nossas infidelidades. Audácia para confessar a fé, mesmo quando o ambiente é contrário. Estes são os violentos, os salteadores, os que se apoderam do reino de Deus como que por assalto, à força de lutarem contra si próprios, contra os inimigos da alma. E a Igreja espera que nós sejamos desses corajosos, que têm o valor de lutar contra essas paixões, essas debilidades próprias, essas más inclinações. Ainda no domingo víamos esses violentos, esses corajosos, esses salteadores que vão ter com João Batista e perguntam-lhe: que havemos de fazer? Pergunta-lhe tu também, agora, nestes minutos de oração. Desloca-te, se quiseres, às margens do Jordão, com humildade, com vontade de desdizer o que já dissestes, como aquele filho: não vou, pois, embora tenha dito ao pai que não vou, que não ia, pai, aqui me tens a trabalhar na tua vinha. Que é preciso fazer? E pensei que tu, Senhor, agora nos falas no Advento através de todos esses sinais, esses símbolos do Natal que começam a estar um pouco por todo o lado. Por exemplo, nas prendas de Natal. Que significam? Há uns anos li um estudo em que se referia, para a minha admiração, que já no século II os cristãos celebravam o Natal dando prendas uns aos outros. As prendas significam a alegria pelo nascimento de Jesus. Esse saber-se abençoado pelo Pai com o dom do seu Filho. E queremos que todos se alegrem com isso. Àqueles que amamos, damos prendas. Imitamos o Pai. Dou também eu prendas, como eu recebi, como Ele me deu. Queremos, com isso, que percebam que vivemos esta alegria e que partilhamos com eles. Desejamos que vivam também este momento alegres, despertos. Pensa, pois, nas prendas deste Natal. Está claro que há exageros. Dar prendas é algo bom, faz-nos bem. Sobretudo se damos prendas que manifestam esta alegria. O que havemos de fazer? Lembrei-me daquele amigo que contava como o pior Natal da sua vida. Foi um Natal, assim, estava no final da adolescência e decidiu que nesse Natal não ia dar prendas a ninguém. Ele e parece que o seu irmão. E foi um Natal tão triste. Receber prendas e não dar, estar ali, foi um vazio muito grande, uma coisa muito ágria. Pois se calhar disse que não vou, mas afinal vou. Vou, aqui me tens, Senhor. O que havemos de fazer? Olha, pois, para a árvore de Natal. É curioso, parece algo pouco cristão. Recordo quando eu era adolescente, um dia cheguei a casa e disse zangado aos meus pais que nós não devíamos fazer a árvore de Natal. Então, nós não somos cristãos, nós fazemos o presépio, não a árvore, que é uma coisa pagã. E felizmente os meus pais não ligaram ao adolescente irado e fizeram a árvore como nos anos anteriores, como sempre. Só mais tarde é que soube que a árvore de Natal significa Jesus, a luz que brilha nas trevas, que é alegria e dom. Daí todas as suas cores e beleza. A árvore é símbolo de vida. E o pinheiro que permanece verde mesmo durante o inverno, ao contrário das árvores de folha caduca que parece que estão mortas, pois esse permanecer verde simboliza a vida eterna. Há dias celebrei missa para um grupinho de criancinhas e era uma missa para preparar o Natal e o evangelho que nos calhou foi precisamente aquele que referi há pouco. O reino dos céus é dos violentos. E era um texto muito complexo para aquelas idades. E como lhes tinha falado antes deste simbolismo da árvore e lhes tinha explicado, inventei um conto de Natal. Numa aldeia que tinha uma árvore ao lado da igreja e que era altíssima e que sempre a enfeitavam, mas desde há uns anos que não conseguiam enfeitar a parte de cima, porque a árvore tinha crescido tanto que era impossível chegar lá acima. Até que duas crianças se atrevem a fazê-lo.
às escondidas dos pais, e trepam por ali acima e colocam a estrela no cimo, bem no cimo da árvore, e iluminam toda aquela zona que estava às escuras e não enfeitada. E claro, tive que depois explicar que os pais lhes dão uma grande descompostura e que os põem de castigo e que não podem fazer aquilo, mas o padre vê tudo aquilo e as crianças a chorar, e uns dias mais tarde, na missa, ao ler aquele texto dos violentos, fala da coragem daqueles meninos e de como subiram à árvore e faz uma comparação com a alma. E, sem dúvida, tive que dizer que não era para subir e não arriscarem a vida porque podiam morrer, mas com a alma não. Com a alma têm que ser corajosos e subir mesmo até ao cimo e colocar a estrela e iluminar tudo. Enfim, pelo menos diverti-me a ver os olhos bugalhados daquelas crianças a imaginarem depois uma árvore tão grande e o vento e tudo aquilo. E que bom é talvez imaginar que aqueles habitantes da aldeia, ao verem a coragem daquelas crianças, a imitarem-nos, mas numa coragem de se irem confessar, de irem pedir perdão a alguém com os quais estão em inimizade, ou de darem uma esmola especialmente generosa para iluminarem o seu coração. Mas pede ajuda a Nossa Senhora para seres um desses violentos que conquista o reino dos céus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.